Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Talk Baita Papo com o tema Desenvolve RS. Quero primeiramente agradecer aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores, a Ambientos e o Colégio Sinodal Prado. E hoje temos a satisfação de receber a presidente da Associação Empresarial de Cachoeirinha, Mari Valim. Oi, Mari. Oi, Rose. As empresárias Ana Paula Meller, da empresa Ventral. Olá. E a Juliana Magnus, da empresa Deluxe. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada por aceitarem o convite. E eu quero começar pedindo para que vocês se apresentem um pouquinho. Vamos lá, Mari? Então tá, gente. Eu sou a Mari Valim. Sou diretora da Escola Aquarela Cachoeirinha. E atualmente, na gestão 24 e 25, estou como presidente da Associação Empresarial de Cachoeirinha. Um grande desafio aí que nós temos. Eu digo que nessa gestão achávamos que seria mais tranquilo, né? Mas temos grandes desafios aí e o clima nos trouxe isso, né? Então, são novas estratégias que a associação vê como importante aí para os empresários. Né? Um ano desafiador, eu digo. Talvez esse seja o contexto para 2024. Uhum. Ju? Bom, eu sou a Juliana, eu sou esposa do Maicon. Nós dois somos os proprietários da empresa Deluxe Reparos Automotivos. Nós trabalhamos mais com a parte de veículos, na parte mais estética. E é isso. Muito legal. Ana? Eu sou a Ana Paula Meira, eu sou a CEO da Ventral, uma empresa que já existe no mercado desde 2016, atuando atualmente no ramo de frascos de vidro e PET para o setor farmacêutico e aromaterapêutico. Faço parte também da Associação Comercial de Cachoeirinha como uma das nucleadas, né, do Núcleo de Mulheres Empreendedoras, que é muito gratificante estar aqui hoje, justamente porque não só pelo todo o projeto que a Associação Comercial proporciona a quem é nucleada, mas todo esse apoio que a gente recebe também como empreendedora. Que bacana, que bacana. Mais uma vez, obrigada, né, a vocês por aceitarem o convite. E eu quero, de imediato, começar perguntando para a Ju, né, tu falar um pouquinho do tempo, da história da tua empresa e que tu conte um pouquinho para nós, compartilhe com a gente como que foi toda essa situação que o Rio Grande do Sul viveu recentemente e como que isso impactou vocês. Sim. Assim, nós já tínhamos uma outra oficina, né? E há pouco tempo nós fomos morar em Cachoeirinha e sonhávamos em trazer a empresa para Cachoeirinha, né? Então, quando nós conseguimos achar um ponto estratégico ali para abrir a empresa, nós tivemos a ajuda de alguns outros empresários antigos, né, do ramo automotivo, que nos orientaram, tiveram do nosso lado ali desde o tempo para procurar os melhores locais, enfim. E isso demorou alguns meses até a gente chegar nessa decisão de fechar a oficina em Porto Alegre e abrir essa nova oficina em Cachoeirinha e trazendo a vida toda para Cachoeirinha, né? E quanto tempo de empresa já tinha? A empresa, ela teve uma constituição familiar, então ela já existia com outro nome, né? Há 33 anos. E nós assumimos essa empresa e começamos a mudar o pensamento, primeiro dentro da nossa empresa, depois na cabeça dos clientes também, de que oficina é lugar de mulher também, né? E que a visão de oficina não seria mais só aquela de uma oficina suja, bagunçada, desorganizada e trapaceira também, porque acontece muitas coisas ruins dentro de oficinas. Então, eu vim com aquele intuito de mudança, né? E essa mudança também foi o que gerou não só a mudança de nos entregarmos para Cachoeirinha, porque nós havíamos nos mudado para Cachoeirinha, né? A residência, mudar também a parte da oficina para Cachoeirinha. Então, consegui alugar um prédio junto com meu esposo e a gente não imaginava de que esse lugar tão bem pensado, essa ideia bem planejada, né, de ser na entrada de Cachoeirinha para conseguir ainda
dar uma assistência para os clientes de Porto Alegre, que como fica muito próximo, a gente imaginou que os clientes ainda viriam, né? E alguns sim, estão vindo de Porto Alegre. E aí foi tudo muito bem pensado. Daí colocamos em prática, né? Iniciando ali a locação, todos os trâmites, a gente não tinha ideia de que seria tão complicado. Depois de conseguir fazer a locação, como é só eu e meu esposo, nós conseguimos escolher um nome, nós conseguimos colocar dentro desse nome toda uma história, todo um projeto, né? De que a Deluxe, ela vem como um intuito de uma oficina de luxo, né? Não de luxo só de carros, atender carros prêmios, não é essa a ideia. A ideia é atender com qualidade, com sofisticação, com elegância, com tudo aquilo que uma mulher, né? Até os clientes, eles olham assim e eles acham isso é um salão de festa, isso é, né? É bem engraçado, assim, essa percepção, principalmente de ver o quanto houve essa mudança, né? Da oficina anterior para essa oficina agora. Então, essa oficina agora, a história começou em fevereiro, quando nós achamos o local, março nós fechamos o contrato. E então, eu e o Maicon começamos a reformar esse pavilhão e tornar ali o nosso sonho, né, realidade. O que aconteceu? Nesse meio tempo, nós começamos a pintar, reformar. O prédio era completamente diferente do que ele é hoje. E como nós começamos sem caixa, vamos dizer, né? Com pouca grana, então a gente começou a fazer nós mesmos. Então, a gente foi comprando tinta, foi comprando material de construção, e ele mesmo, ele sendo pintor automotivo, ele disse, não, eu não sei, mas eu vou fazer, eu vou aprender e vamos dar um jeito, vai ficar bom, pode ter certeza que vai ficar bom. Ele sempre me deixava segura, me dando essa garantia de que confia em mim que vai dar certo. E foi exatamente isso, eu disse, tudo que tu precisar, eu tô aqui, vamos fazer. E a gente foi indo junto, fazendo, construindo, reformando e registrando alguns momentos dessa trajetória e marcamos, enfim, uma data de inauguração. E essa data de inauguração ficou para o dia 25 de maio. Então, o que nós fazíamos? Morando em Cachoeirinha, indo trabalhar em Porto Alegre. Nós temos 4 filhos, então tem toda uma logística para ir a Porto Alegre, largar cada um numa escola, é todo um dia bem corrido. Nós começamos a fazer depois do horário e também nos finais de semana, feriados. Então, a gente se dedicou 100%, tudo para a oficina, né? Esse sonho vai sair do papel, a gente vai realizar, vai ser uma outra fase, um outro mundo. Não vai ser, a gente vai colocar em prática, isso que a gente tinha certeza. Não sei como, não sei, a gente não tem dinheiro, mas as coisas vão acontecendo. E foi exatamente o que foi acontecendo. Nós fomos trabalhando lá no local antigo e já comunicando os clientes, né? Ó, nós estamos aqui até certo momento e depois nós vamos estar num local diferenciado, nós vamos poder lhe atender melhor. E a gente não se via mais onde a gente trabalhava. A gente já se via, a gente já se enxergava no novo lugar, assim. Então, às vezes, a gente pensava, imagina eu aqui dentro do escritório, imagina eu aqui fazendo tal coisa. E as pessoas começaram a perguntar, nossa, vocês já se imaginam lá no outro lugar? E a gente só se olhava assim, a gente se imagina. Tipo, já é o meu lugar. Já é o meu sonho, já é a realidade. E a gente visualizou tudo pronto. A gente não tinha aquela condição, não tinha o tempo, porque 4 crianças, então ele é do interior, ele veio do interior. Então, eu também não tenho uma rede de apoio aqui. Então, eu comecei a chamar, amiga, tu pode cuidar das crianças para mim? Fulana, tu pode fazer tal coisa para mim? E isso começou a gerar aquele sentimento das pessoas de eu também estou fazendo parte desse sonho, né? Porque eu não teria como estar lá pintando, varrendo, limpando, reformando, com 4 crianças na volta, né? Então, isso foi dando bastante... Como é que eu posso te dizer? Foi dando bastante força de vontade e vendo as coisas acontecerem com a ajuda dos outros, né? Por mais que não fosse uma ajuda financeira, foi um sentimento muito bom passado para as crianças também. Ó, estamos aqui, logo a gente vai compensar esse tempo perdido, entre aspas, né? Então, foi muito bom.
E aí veio acontecendo, e depois aconteceu a função da enchente que deu uma cortada ali na nossa inauguração. E como é que foi ali no dia 3 de maio? A nossa inauguração estava marcada para dia 25 de maio, né? Então, nós locamos ali e começamos o processo em fevereiro. 11 de março nós finalizamos o processo, estava tudo certo, já pegamos a chave e entramos dia 11 de março no prédio. E desde então nós pagamos aluguel, né? Então eles não tiveram nenhum tipo de sensibilidade, vamos dar um tempo de carência, alguma coisa, pela qualidade, né, do prédio ali, não tiveram nenhum tipo de... Não tivemos nenhum tipo de facilidade, assim. Parece que foi a prova. Ou vai dar certo porque vocês querem muito, ou senão vocês desistem. E aí, cada vez que dava uma coisa assim, a gente, não, então vamos continuar. E daí, pagar 2 aluguéis, né? Porque mesmo sendo a função de que era uma empresa familiar que nós assumimos, não tinha diferença nenhuma, né? Nós continuávamos exercendo todos os compromissos. E o que aconteceu? Quando começou a função da enchente, meu esposo ele estava ali. Eu estava lá na outra oficina. Uhum. E ele estava ali porque ele disse, agora nessas últimas semanas falta só acabamentos. Então, só acabamentos, eu vou ter que tirar um tempo. Eu vou de manhã para uma oficina, de tarde para outra, enfim. E eu vou me desdobrar para estar aqui também, né? Não consigo estar lá em tempo integral contigo. E foi que aconteceu de ele me mandar uma mensagem no WhatsApp, me mandou uma foto. E nessa foto ele colocou assim, hoje é sexta-feira e eu só saí para almoçar na esquina, porque é bem na entrada de Cachoeirinha a nossa empresa. E eu saí para almoçar, era 11h30, e eu estou voltando agora, 12h e pouquinho. E quando eu voltei, quando eu saí, a rua não estava assim. Ele me mandou. E eu disse, capaz, como? E ele disse, sim. E como nós não morávamos em Cachoeirinha, faz pouco tempo, né? E a gente não tinha costume de ir para Cachoeirinha, nunca imaginávamos, porque ninguém imaginava, né? E ele disse, a água está subindo muito rápido. Me mandou uma foto que a água estava na calçada. E ele disse, olha, não fez 1 hora e a água está na calçada, está subindo muito rápido e a rua é mais baixa. Estão dizendo, está saindo vários alertas que pode alagar aqui. E nós já havíamos conversado com o antigo locatário ali, né? Ele nos explicou que já teve uma outra enchente e de que essa água, ela havia subido nas canelas, assim, vamos dizer. O que o Maicon começou a fazer? Ele disse, eu vou parar. Ele estava fazendo as estruturas metálicas para pôr as lâmpadas. E ele falou assim, eu vou colocar tudo em cima de uns cavaletes, vou subir as máquinas, porque assim, gente, a gente comprou muita coisa, era do prédio onde a gente locava. Então, a gente foi durante quase 2 anos comprando ferramentas novas. Então, esse era o nosso objetivo. Tem gente, o meu objetivo é trabalhar para viajar, o meu objetivo é trabalhar para reformar minha casa. E o nosso objetivo era sair de lá onde nós estávamos. Então, a gente veio comprando ferramentas, comprando todo o maquinário, porque para a oficina se torna o mais caro da oficina, né? Então, a gente... E tudo já estava lá. Sim. Todas as entregas, a gente pedia para que entregasse direto lá, para não ter que carregar coisas grandes, né? Compressor, poltronas, essas coisas de escritório. Então, o que não estava lá, sei lá, praticamente nada, né? O resto tudo estava lá, porque o que acontece? O que a gente foi comprando durante esses 2 anos, nós, todos os dias antes de ir embora, como eu falei que nós trabalhávamos ainda no local antigo, eu dizia para ele, eu me sinto tão feliz em carregar essas coisas lá pro prédio novo, vamos levar? Tanto que depois que tudo aconteceu, eu falei para ele, nossa, se eu tivesse sido um pouco menos ansiosa, se eu não tivesse carregado tudo dia por dia, eu parecia uma formiguinha, todo dia eu falava para ele, chegou uma coisa nova, vamos largar lá na oficina direto? E ele dizia, vamos lá olhar. Então, por mais que aquele dia a gente não fosse ficar lá de noite, a gente passava lá igual, largava, fazia alguma coisa.
E o que aconteceu foi que nós levamos todos os dias poltronas, coisas de cafezinho, tudo, lâmpadas, tudo. Nós fomos levando tudo para lá. E ele disse assim, eu vou ter que erguer tudo, porque se a água for pegar no meu joelho, vamos dizer, não vai estragar as coisas. Eu vou fazer algumas coisas com ferro, vou dar um jeito aqui de erguer, porque a gente já teve essa notícia ruim de que surge de água aqui pelos bueiros, né? Então, por mais que não venha direto do rio, começa a encher o rio, começa a subir a água pelos bueiros. Daí eu pensei, nossa, será? E eu tinha certeza de que não aconteceria nada. Eu tinha aquela tranquilidade de que não iria encher. E ele colocou tudo e eu ainda pensei para mim, nossa, ele vai perder um tempão de ficar fazendo as luzes que ele tem que fazer, porque, meu Deus, a inauguração é dia 25. E ele não vai, ele vai vir embora, ele tá com medo do temporal, da enchente. Não tem enchente nenhuma, gente. Eu preciso que ele fique lá. E eu preocupada com que depois ia ter que fazer de novo, provavelmente. Com o evento, eu preocupada. E eu só repetia para ele, dia 25 tem que... Dia 20, 23, por aí tem que estar tudo pronto. Porque dia 25 é o evento. E aí eu contratei buffet, contratei uma empresa para servir. Nossa, toda aquela função de evento eu fiz, que era o sonho, né? E eu só me preocupava com o evento da inauguração. E ali eu dizia para ele o seguinte, não vem para casa, não vai acontecer nada, né? Imagina, tu tá de carro, a caminhonete é alta, não vai acontecer nada. Ele disse, não sei, tá muito estranho. E ele ficava falando isso por conversa pelo WhatsApp. E depois ele me contou, né, que ele ficou conversando isso e fazendo as coisas muito rápido. E quando ele saiu de lá, a água já estava entrando para dentro da oficina, assim, já estava no portão da oficina. E mesmo que a rua ela lá é mais baixa, a nossa oficina ela tem uma subidinha, assim, então acaba sendo que o piso ele eleva da rua, ele não é no mesmo nível da rua. E foi que aconteceu de que foi subindo e nós fomos acompanhando pelas redes sociais. Aí ali eu nem seguia nada de Cachoeirinha no Instagram, ainda não acompanhava nada. E eu comecei a seguir tudo, comecei a seguir Instagram, comecei a ver pelo WhatsApp as notícias. E quando vê, funções da Defesa Civil ali nos alertando de que a água estava subindo muito rápido e que a ponte já estava ficando inviável passagem. E nunca, que nem nos meus piores pesadelos, que eu ia imaginar que não conseguiríamos depois passar por ali durante muito tempo e tudo o que aconteceu. O Maicon foi para casa, assustado. E nós ali não conseguia parar de pensar que amanhã vai estar tudo bem. E hoje é sexta-feira, amanhã vai estar tudo bem. Daí a gente vai para lá no domingo, então. Era isso que passava na cabeça, isso que a gente conversava o tempo todo. Amanhã não vai, tá? Vai começar a secar, então domingo a gente vai para lá. A gente não pode perder tempo. Daí foi passando, foi enchendo muito rápido, foi enchendo, e a gente não estava acreditando. E ele foi lá no outro dia. Quando ele foi lá, ele gravou um vídeo, que até eu coloquei nas redes sociais, e participei de uma entrevista até com um programa de televisão, que foi bem impressionante, assim. No dia seguinte, ele disse, eu vou ir lá. Eu não acredito que tenha subido tanto. Eu não acredito que tenha acontecido alguma coisa. E pensem, ele é um rapaz do interior, assim, bem, né, bem grosso, que nem eu digo. E ele chegou lá arrasado. E na mesma hora ele começou a gravar vídeos e eu comecei a receber mensagem, vídeo, e eu com medo de abrir. Quando eu abri os vídeos, ele chorando, dizendo, gente, meu amor, eu não sei nem o que eu vou te falar. Sabe as coisas que tu comprou com tanto carinho? As coisas do escritório aqui derrubou tudo. Tá, essa água é podre, ele dizia. Sabe as nossas tintas ainda, que falta ainda algumas coisas ali para pintar na rua? As latas de tintas abriram, não sei como. As latas abriram, ele dizia, e ele filmava a água. A água era marrom de podre e, ao mesmo tempo, era preta porque abriu as latas de tinta preta da nossa oficina. E eu dizia, meu Deus, é uma fortuna, Senhor, como eu vou fazer?
eu mal consegui comprar tudo isso. Como eu vou fazer? E a gente, por mais que a gente tenha fé, a gente fica num desespero. É natural, né? E eu não queria passar isso pra ele. Porque ele que nunca passa nada pra mim, ele tava desesperado lá gravando vídeo chorando. Então eu fiquei pensando que, nossa, eu que tô assistindo por vídeo tá ruim. Imagina pra ele que tá sozinho lá. E aí quando eu vi, gente, as coisas todas no chão, tudo revirado, como se alguém tivesse, não dá pra acreditar que simplesmente uma água que subiu, as coisas ficaram daquela maneira. Parece que alguém foi lá, tirou ferramenta por ferramenta, coisas por coisas de dentro da maleta. Parece que alguém foi lá e derrubou o compressor, atirou as poltronas na água. Não tem como. Eu pensava pra mim, não tem como, não tem como. Senhor, não tem como. O que está acontecendo? E ele disse assim, eu vou erguer mais as coisas, eu vou fazer, eu não consigo. Eu não sei o que eu faço, eu tô sozinho aqui. Eu disse, eu vou pra aí. E eu tava com as crianças, ele disse, não tem como tu vir, não tem como deixar as crianças dentro do carro, não consegue se chegar de carro perto, né? Então não tem nem como tu ficar visualizando as crianças dentro do carro e descer comigo. A água, todo mundo tá comentando, até porque a gente não sabia, todo mundo tá comentando que é contaminada, essa água fede muito. Ele só me dizia isso, ele disse, eu tô todo sujo, eu quase não conseguia abrir o portão. E ele foi me relatando, e aquilo foi assim, nossa, eu quero ir aí, eu quero ajudar. E demorou muito tempo, ele parou de gravar e parou de falar comigo. E aí foi que quando ele chegou, ele me contou, olha, a situação de quem tá lá é muito pior do que dos vídeos. E isso gerou uma indignação nele que lá na rua, depois de que ele ergueu as poltronas, assim, eu tive pena de abrir as poltronas quando chegaram para não sujar, né? Porque a gente estava no meio de obra. E aí eu abri só um pedaço dali das embalagens, que vem muito bem embalado. E ele lembrou disso, né? Ele disse, tu não queria abrir as poltronas, não queria deixar eu abrir para mim não ver. Pois é, tu sabe que eu coloquei com mais de 1 metro de altura em cima do compressor novo, embalado ainda. Compressor de ar enorme que a gente comprou. Nós compramos 2. Eles ficaram boiando na água. O compressor virou. Imagina o motor do compressor novinho. Os motores viraram e as poltronas caíram na água. Eu tive que tirar, aquilo pesava 200 quilos cada poltrona. Ele disse, eu não conseguia erguer, botar em algum ferro para mim tirar aquele monte de papelão, embalagem, e fedia muito, para conseguir pôr mais para cima, que daí tem uma parte lá na oficina que é como se fosse um mezanino, mas é um canto que tem lá em cima e é muito pequeno. E ele dizia assim, eu pensava assim, como eu vou conseguir colocar alguma coisa sozinho aqui em cima? Ter que erguer aquilo até mais de uns 4 metros de altura por aí. E ele me contando isso, né? Porque daí ele parou de falar comigo e ele só foi me contar horas depois, quando ele chegou em casa. Pessoalmente. Isso. E aí eu querendo ser forte ali, aguentando. E eu disse, pois é, mas não dá nada. A gente vai lá, a gente limpa. Foi que nem eu tava conversando com a Ana ali depois. Eu disse pra ela... eu dizia pra ele assim, não... Ai, capaz, amanhã a gente vai começar a esvaziar. Isso são bueiros. Infelizmente, é sujeira da cidade. As pessoas não cuidam, né? Tu sabe? Aquela função de pôr lixo na rua é uma coisa tão pequena que a gente passa para os nossos filhos que causa tudo isso. E eu, morrendo por dentro, falei isso para ele que, não, capaz, vai descer, a gente vai lá, vai limpar e vai dar tudo certo. A gente vai limpar... É só uma água suja, a gente vai limpar, é só lavar. Eu falei ainda, né? Lavar. A gente tem um lava-jato maravilhoso. A gente vai lá, vai lavar e lavou, tá novo, tá tudo certo. E ele com aquela carinha assim, e ele gravou um vídeo que lá na frente da oficina, quando ele já tinha passado por isso, ele fechou, né? Ele fechou ali o portão e ele gravou um vídeo que ele foi me mostrar depois. Que ele disse pra mim o seguinte, pra mim não, ele quis gravar pra postar assim, sobre o governo, sobre as autoridades, ele quis dizer, né? Todo mundo acima de nós e que pudesse ajudar a fazer alguma coisa. Ele disse bem indignado, nós pagamos tantos impostos, né? Não desmerecendo nenhuma outra atividade, mas a parte do ramo de oficinas, assim, então assim, a gente tem a parte de comprar peça, a parte...
Então, é muita coisa, é muito imposto, é muita coisa já paga, né? A gente paga horrores de impostos, horrores. Então, a gente faz tudo muito certinho e a gente esperava, né, que teria um retorno, uma isenção de aluguel, algum programa do governo, que nem eu ia comentar, que teve, né? Depois, mais pra frente, a gente ficou sabendo de programas do governo. Mas ele falou num vídeo assim, gente, vocês não têm noção da dor que eu tô sentindo, vocês não têm noção do que eu tô passando aqui, vocês não têm ideia de como tá a oficina por dentro. Nós íamos inaugurar, não sei como vai ser mais, não sei se essa água vai subir ou vai baixar. Detalhe, o que aconteceu? Ali era só o começo, era um dia só, né? E aí ele dizia que não sei se vai baixar, se vai subir. E ali era só no dia seguinte que começou a enchente. E ali subiu mais 1 metro e pouco. Então, o que estava no joelho dele, depois subiu mais um monte. Eu não conseguia, né? Depois ele tentou ir lá, não conseguiu. Ele foi... A rua é um pouco mais baixa do que a avenida principal de Cachoeirinha. Então, ele entrou na rua ali, já estava no peito dele. Então, que ele é mais alto. Então, imagina, ele não conseguiria chegar nem perto de entrar na nossa oficina, né? Seria inviável. E... foi que nós tivemos que ficar em casa, aguardando a água baixar, e nós só escutávamos que a água estava subindo. Ele foi lá, tentou de novo, e veio, e entrar, e ficamos preocupados. Quantos dias ficou com água lá? Que 15 dias. 15 dias sem poder acessar. Sem poder ter acesso, isso. Então, assim, foi mais ou menos uns 16 dias ao total, porque no dia seguinte ele ainda foi lá, né? Então, o que nós imaginávamos que seria só um dia. Entrou água, é barro, tá, lava, tá tudo certo. Imagina, ficou muito tempo as coisas dentro da água. Ficou fedendo muito, muito. Gente, depois que a água baixou, o cheiro era insuportável. Como uma amiga minha fala, era um cheiro de morte. Era um cheiro de morte, era um cheiro... Tu já tá triste por tudo que tá acontecendo, tu vê tudo perdido. Que nem eu falava para ele, por mais que seja só uma cafeteira, é só uma cafeteira, não é só uma cafeteira. Era a tua Foi cafeteira. o que eu não gastei com uma coisa para comprar outra. Era só copinhos, xicrinhas, não sei o que, as taças, tudo bem pensado. Bandejinha, cheia de bandejinha de espelho, cheia de não sei o que. Teve um assunto bobo que ele comenta e brinca ainda comigo, né? Sobre um frigobar. Eu sonhava que na nossa oficina teria um frigobar preto com a luz azul do tom da nossa oficina, e eu pesquisei, fui lá, comprei o frigobar, e ele ainda brigava comigo. Esse frigobar, pra que esse frigobar agora? Eu dizia, eu vou ter, eu vou pagar, eu vou dar um jeito. E o frigobar, gente, sem a gente usar, foi a primeira coisa do vídeo que eu vi. Foi a primeira coisa que eu vi de perna pro ar, o frigobar dentro da água. Ele virou do avesso, o frigobar, e ficou dentro da água. E daí ele teve depois o processo de limpar tudo e lavar, e o frigobar não funcionou. E daí ele foi deixando. E depois ele acabou me mandando uma mensagem, não sei onde eu estava na hora, e ele mandou assim pra mim: amor, uma boa notícia. Depois de várias tentativas, eu resolvi deixar no sol mesmo, porque eu tentei secar com soprador, tentei secar com painel de secagem, tentei fazer várias coisas, não deu certo. E eu pensando, puxa Deus, podia fazer, né? Pelo menos isso. Só o frigobar. O resto eu botei fora. E aí funcionou, meu frigobar tá lá. E eu posto os vídeos da oficina e do escritório. E os primeiros que eu postei era o frigobar sem nada, né? E daí, ligado, né? Pra minha luzinha tá ligada. E eu disse pras gurias, nós temos um grupo de mulheres de oficina com mais de 600 mulheres. E eu postei lá pras gurias, as gurias disseram, nossa, parece mentira que elas assistiram aquele detalhe do meu sonho podre na água, boiando. E agora tava ali, mesmo que vazio, que a gente ainda não tinha comprado nada pra pôr, mas tava ali, né? Sendo um resultado do que a gente almejou, no caso. Quase um ícone, né? Quase um ícone. E foi isso, assim. Daí foi passando o tempo, nós ficamos esperando, a gente teve que sair de casa, a gente mora numa área, num bairro que foi afetado também. Ali, logo em seguida, já... Eu não me lembro se foi no segundo ou terceiro dia, eles começaram a desligar a luz, né? Dos bairros. Dia. E foi assim, acho que no segundo ou terceiro dia nós ficamos com 4 crianças
Não, desculpa, meu enteado não estava junto. Foi com 3 crianças. Em casa, preocupados com a oficina, ficamos sem internet, ficamos sem luz e ficamos sem água. E daí começou o desespero de não ter água para comprar, nós com as crianças. E aí se virando, e aí não tinha mais vela para vender, não tinha mais água para vender. E a gente começou a ficar assustado, realmente. Daí o desespero começou a bater. Aí nos dois. Aquilo que nunca se imaginava. Aí nos dois. Aconteceu. Isso. Exatamente. E daí a gente começou a pegar água da piscina para dar banho nas crianças. E aí eu disse para ele, nossa, eu tenho medo, porque é cheio de cloro, coisas assim. Ele foi lá, sem luz, tudo escuro, e ele limpando, sabe, passando aquele negocinho para coar a água ali, para fazer... Não, aquece, faz, vamos dar banho neles assim mesmo. E eu comecei a ficar preocupada. E daí começaram... A gente subia no 2º andar para tentar fazer com que o telefone funcionasse. E como é que a gente ficou esses dias sem luz? Então, eu tinha dado graças a Deus que eu tinha abastecido o carro. E aí eu ficava o tempo inteiro com o carro ligado para conseguir carregar os telefones. E eles carregavam bem pouquinho dentro do carro. E aí nós conseguíamos passar informações. E aí os meus familiares começaram, que são de outros lugares, começaram a perguntar: o que está acontecendo? Vocês conseguem sair daí? E a gente começou a passar para eles: olha, a gente está sem luz, agora a gente também está sem água, agora a gente também não tem mais onde comprar. E a gente está assustado porque a gente foi comprar algumas coisas de comida e as pessoas estão comprando horrores de comida. E a gente está assustado. E a gente tem uma gatinha também, então não é todo lugar que... Sim. E depois a gente nem imaginava que ia acontecer toda aquela história com os outros bichinhos desse monte de gente resgatada, né, pessoal? Eu quero aproveitar também e, né, chamar a Ana, que a Ana também tem uma história parecida, né? Vocês são quase vizinhas, né, Ana? Vocês já se conheciam? Não, só da CC mesmo, que eu também faço parte. Que legal. A Ventral, ela está a 200 metros ali da ponte de Cachoeirinha. E quando eu criei a loja, na verdade ela não tinha esse nome, foi uma questão de... quando eu quis registrar a marca antiga, eu descobri que a gente tinha uma marca antiga, que era o Sulis. E eu disse, puxa, agora então vamos começar a empresa do zero de novo. Então, eu comecei a empresa do zero, aquela história de, é só trocar o nome, ok. E aí, não, a gente percebe como é bom ter uma rede de apoio empreendedor, porque se eu tivesse seguido os passos que eu sei hoje, do que a gente aprende nas associações comerciais, no Sebrae e outros órgãos do gênero, eu não teria passado o trabalho que eu passei na criação da Ventral. Sim. Então, quando houve essa troca de marca, eu passava na frente desse prédio e sempre dizia, né, porque a minha empresa... Eu vendo muito online e principalmente pelo WhatsApp, porque as pessoas querem não apenas comprar um vidro, elas querem uma consultoria sobre qual embalagem vai ser mais adequada para aquele produto que ela está envasando, para aquele aromatizador. Só que eu sempre dizia assim, eu quero mudar de endereço e quero ir para um local onde eu consiga utilizar a fachada como um outdoor. Então, eu passava na frente desse prédio, olhava aquela sala comercial que veio não sei quantos inquilinos ali, praticamente ninguém parava. Eu brinco, acho que eu que estava botando o olho gordo naquela loja já, que ninguém parava. Eu disse, olha, ali é perfeito, eu consigo usar toda a fachada como outdoor. Quem para aqui na sinaleira, entra em Cachoeirinha, já vê a fachada da Ventral. Só que daí eu aluguei ali em 2022, num momento muito decisivo, porque eu e meu marido temos uma história de alguns negócios que não deram muito certo por outras intercorrências. Então, quando a gente chegou de volta a Cachoeirinha, a gente estava realmente com a mão na frente e outra atrás. Então, criar a empresa foi um caminho para ter um pouco mais de tranquilidade, para ter uma vida um pouquinho mais assim, olha aqui, estamos passando trabalho, mas um trabalho um pouquinho mais leve. Então, quando chegou 2022, foi tipo assim, nós temos X de dívidas, ou vai ou racha. Aí eu passei aquela noite, aquele final de semana, pensando assim, gente, mas o ideal é que eu feche. Todos os números estão dizendo para mim fechar. Mas eu não quero, isso aqui eu criei lá da pontinha, do começo, não quero fechar. Eu disse, vai me dar uma luz, eu vou ter uma luz. Aí, do nada, daqui a pouco eu me lembrei que eu tinha o telefone do proprietário ainda daquela loja, porque eu tinha perguntado para ele qual era o valor da locação uns 2 anos antes. E aí, lembrei, abri, eu disse, vou fazer uma proposta. Assim, uma proposta daquelas de quase ser xingada, mas eu vou fazer. E ele me disse assim, me dá 2 dias que eu te respondo. E 2 dias depois ele respondeu aceitando a minha proposta de aluguel. Eu pensei, vou recomeçar. Como? Olha, como? Trabalhando.
né? Eu cansei de dizer, como, não sei. Não, eu sei. Eu sei que é trabalhando, eu sei que é vendendo meus produtos, eu sei que é fazendo uma boa qualidade de atendimento. Então, vamos lá. Fomos para lá. E aí, só que aquela história, não tem dinheiro. Então, eu fui para lá, precisava dividir aquele ambiente, é um lojão de 125 metros quadrados. E aí eu peguei umas prateleiras de ferro, onde eu estava com a loja antiga, que era pequenininha, botei uns ganchos, uns arames, e literalmente pendurei TNTs pretos, porque era o que eu tinha. Né? Não saía comprando. Então, quem entrava, assim, a loja estava em pleno janeiro, parecendo decoração de Halloween. Mas, tipo assim, todo empreendedor brasileiro sabe como é que começa. Melhor ter produtos para vender do que ter uma loja bonita. E fomos batalhando. E aí, a história do outdoor nunca saiu. Nunca botei lá na fachada. Quando chegou ali por abril, eu comecei a repensar essas questões. Abril né? desse ano. Abril desse ano. Então, eu comecei a repensar essas questões. A empresa estava melhor. A gente participou de um projeto, eu digo a gente porque é eu e minha família dando suporte, né? Mas na verdade eu participei de um projeto do Sebrae chamado Impulsiona, que eu considero assim que foi muito decisivo para mim tomar boas decisões. E nisso a empresa deu um salto considerável na recuperação financeira e na forma de atender os clientes. Então eu pensei, agora esse ano a gente tem planejamento de liquidar todas as dívidas até dezembro. E então, ali em dezembro, que eu vou estar liquidando as dívidas, já vou começar a pensar como é que vai ser essa fachada, eu vou redecorar. Claro que aqueles TNTs pretos já tinham saído, tinha colocado já uma divisória de gesso acartonado. Então, se eu vou fazer isso, e 2025, uau, vai estar linda a minha loja. Eu vou ter, então, essa loja que eu nunca imaginei. Foi chegando a última semana de abril e aquela chuva que não parava. Mas a pessoa que também gosta de chuva, ok, chuva, não, tá tudo certo, chuva. E eu cheguei no dia 2 de maio, né, pós-feriado, e a loja ela é mais alta que o outro lado da rua, que é justamente onde tem ali próximo a Deluxe. E comecei a ver que as ruas ali na frente estavam começando a encher. E a proprietária, então, do prédio onde eu loco, disse, minha filha, fica tranquila. Nem na enchente de 41 chegou aqui na calçada. Imagina agora, com bombas, né, com tudo, que não vai chegar. Eu olhei e uma coisa que uma amiga minha me disse assim, tu tem que ouvir mais a tua intuição. E eu olhei para aquilo, olhei e pensei, acho que vai chegar. Não sei, tem uma coisa estranha. Mas confiei. No dia 3, eu fui para lá e a mesma coisa. A água já tinha atravessado a avenida, já tinha enchido o lado oposto, ali onde fica a Unimed, ali a empresa. E ela começou, então, a não invadir para o lado, mas ela começou a vir por trás, porque daí o rio encheu, num trecho que não tem o dique, então ela começou a vir por trás e eu vi, então, na lateral da rua, água escorrendo, assim, na avenida. E aí eu comentei com meu marido, temos que botar, então, umas madeiras, alguma coisa para dar certo. Na minha intuição, eu queria botar de 1 metro aquelas madeiras. Eu estava pensando, assim, aquelas placas americanas contra enchente. Meu marido conseguiu uma madeira de 30 centímetros. Ele disse, fica tranquila, 30 centímetros resolve. E eu olhei, tá, vou confiar. Saí da empresa às 4 horas da tarde, sem levar computador, nós só erguemos algumas coisas, imaginando, pensei, se passar dos 30 centímetros, ou começar a entrar pelo bueiro do banheiro, ainda pega um ou outro móvel, mas está tudo certo. Erguemos o que nós podíamos ali em cima dos cavaletes. E fomos para casa. E aí, durante a noite, eu tenho um hábito de pegar o noticiário, né? Eu costumo abrir o celular e pegar o noticiário e dar uma lida geral nas notícias ali em volta da cidade. E começou a vir essas notícias dizendo a água ainda está subindo e está subindo muito rápido. No sábado pela manhã, dia 4, eu levantei, tentando manter aquela paz interior. Não, está tudo certo. Deve estar só 30 centímetros dentro da loja, tudo certo. Vamos até lá. E aí eram 9h30 da manhã, nós conseguimos caminhar até praticamente na esquina da tua empresa. E alguém esqueceu, deixou, se ela perdeu, um gol desses chaleirinho antigo na frente da empresa. Branco. Então, ele foi branco, né, um dia. Eu vi. Porque era meio que um balizador, né? Ficou bastante tempo ali e todo mundo começava a se basear quando começou a baixar água pelo carro. Sim. Porque quando nós saímos na sexta-feira, a água estava exatamente na lateral daquele friso que fica lá da porta. Não sei como é que se chama aquele friso que fica enfeitado. Ou seja, estava o friso, mas a gente enxergava o friso. Tranquilo. Quando eu cheguei no sábado de manhã, eu olhei, cadê o capô do carro? Tapou o carro. Eu só enxergava somente o capô, não tinha vidro, não tem nada. Eu olhei,
aquele momento, gente, se era para mim morrer, eu acho que eu tive um infarto ali. Eu tento rir das situações, mas assim, eu acho que eu infartei naquele momento de pé. Porque a minha vida passou, na minha vida de empreendedora, passou assim, diante dos meus olhos e pensei, cara, de novo não. Tudo acabou. De novo não. O tudo acabou até não tanto, mas assim, putz, eu vou ter que tropeçar Começar de e novo. começar Do de zero, novo, né? do Sim. zero de novo. Ah, não. Senhor, não fui eu que joguei pedra na cruz. Eu tenho certeza disso, não estava lá. Então, mas vamos começar. Ok, mas eu olhei para o meu marido, ele assim, a gente vai recuperar, a gente vai dar, porque ele é muito amoroso, assim, e muito parceirão, assim. Eu disse, amor, vamos para casa, né? A gente mora da loja até a minha empresa, são 900 metros, então o trecho que eu costumo fazer a pé da empresa. É minha desculpa para tentar dizer que eu não sou tão sedentária, né? Se vamos para casa. Eu fui caminhando, assim, me sentindo quase a Scarlett O'Hara no Vento Levou, indo para casa, plena. Aí eu cheguei em casa e disse para ele assim, aconteça o que acontecer, me deixa ir para o quarto. E aí eu fui para o quarto, isso, né, fazia muito tempo que eu não comentava sobre isso, mas eu fui para casa e eu chorei. Eu chorei como acho que eu não fazia... Acho que só na minha terapeuta eu chorei daquele jeito, mas eu chorei como assim, eu vou me permitir chorar. Porque se eu tiver que infartar, pelo menos assim, o meu coração não está cheio dessa dor que eu estou sentindo. Porque naquele momento eu pensei... Quantas pessoas estão sem casa? Mas naquele momento eu me permiti ser egoísta, porque a gente aprende assim, não, o teu problema é muito pior, o outro é muito pior do que o teu, tu não pode chorar. Aquele momento eu disse, azar os outros, eu não sei qual é o nível da dor dos outros, eu não sei qual é o passado da dor dos outros, eu não sei que sapato essa pessoa usou, mas eu sei que eu vou me permitir chorar. É respeitar a tua dor, né? Exato, eu vou viver o meu luto. Quanto tempo ele vai durar? Não sei, mas eu vou respeitar quem eu sou. Porque a gente tenta ser muito forte, muito guerreira, né? E a gente percebe que é bom ser guerreira, mas é bom ser guerreira quando tu tem que estar ali, sim, lutando por uma situação que é muito rápida. Não quando tu tem o teu cantinho, a tua caverninha ali, né? Tua cama. Minha zona de conforto. Então eu fiquei ali tomando chimarrão e chorando, tomando chimarrão e chorando. Gaúcha. Gaúcha, não, gaúcha agarrada no mate, né? Uma coisa de te perguntar, diz que o chimarrão tá muito quente. Sabe, porque a lágrima ajudou a morder, a acalmar. E aí, coincidentemente, naquela semana, nós tínhamos decidido mudar de apartamento. Nós morávamos no térreo e fomos para o último andar. Surgiu a proposta de morar nesse último andar, que ele é um duplex, e eu estava muito feliz, antes da enchente, claro, porque eu teria um terraço para ter minhas plantas, para ter, como eu comentei, né, eu tenho caixa de abelha, a abelha já está aí, então eu tinha meus minions de estimação, eu tenho um lugar bonitinho para eles, fazer todo um jardim, eu estava muito feliz. Então nós fizemos a mudança, porque esse prédio, ele é incomum, ele não tem escadaria interna, as escadas são externas. Então, a gente fez a mudança na chuva, né? E eu brincando, olha só, dizem que casamento, quando está chovendo, é sorte. A gente está fazendo mudança com casamento, deve ser sorte. Então, eu estava ali, em pleno sábado de manhã, ainda chorando e pensando. Eu estou com a casa com coisas bagunçadas da mudança, porque a gente trouxe de um apartamento para outro sem empacotar e fomos largando. Eu não tenho o que fazer na minha empresa. Eu não tenho estrutura emocional para ir ajudar nos resgates. Eu tenho consciência disso. Eu sou uma pessoa muito assim de dar o suporte que tu precisar atrás de ti. Mas numa situação onde a pessoa tá machucada, isso é muito meu. Eu torço muito, precisar, eu mobilizo, tal, mas não me coloco ela junto com a pessoa. Eu não tenho condições. Só que junto nisso, eu sou uma pessoa que faz um monte de coisa ao mesmo tempo, eu estou neste momento como presidente de um lar filantrópico, um lar de idosos Nossa Senhora Aparecida, que é o único lar filantrópico ali em Cachoeirinha. E nós estávamos com infiltrações absurdas de água lá. Porque como o lar não gera lucratividade, então ele sempre depende muito de doações. Com aquele excesso de chuvas, as águas começaram a entrar e infiltrar pelos quartos daquelas idosas. Então eu pensei, eu não vou me envolver com a comunidade, né? Parece que quem olhar de fora assim, puxa, ela é egoísta. Eles acham, né? Aí eu pensei, sempre vão achar. Né? Tu tá com cabelo loiro, vão achar, cabelo ruivo, vão achar, sempre vão achar. Não vou me envolver com a comunidade, eu vou me envolver lá com o lar, porque ele realmente precisa ter alguém para ajudar a dar um norte, mesmo assim eu não estava tão norteada assim, e vou colocar as minhas coisas no lugar, porque eu saí de um apartamento minúsculo,
onde em 2013 eu fui para ali e peguei tudo de uma casa enorme e soquei dentro de um apartamento muito pequeno, então tinha muita coisa, por incrível que pareça, ainda guardada, na esperança que eu ia para uma casa maior. Eu vou abrir, eu vou ver e eu vou me envolver com isso. Isso vai me ajudar mentalmente e emocionalmente. E claro que eu telefonei para minha terapeuta, né? Porque assim, se eu posso me ter o privilégio de contratar uma terapeuta, eu vou me permitir isso para manter a minha sanidade mental. E enquanto isso, eu ia arrumando as coisas e sempre tinha né, fiz um grupo para mim mesma ali no WhatsApp, dizendo ideia de tal isso, decidir tal coisa com o fornecedor, decidir tal coisa com os móveis. Eu fui colocando ideias que foram surgindo enquanto eu envolvia a mente cuidando da casa e cuidando das outras coisas. E, claro, todo dia eu ia e acompanhava como é que estava. Eu acompanhava os teus stories, que o carro era realmente um norteador, né? Disse, a água baixou, a água subiu, enfim. E sabe que chegou uma hora que eu resolvi parar de postar. E eu me lembro que eu parei de postar no dia que eu recebi uma mensagem do Instagram, ali, da Meta, dizendo: continue postando esse tipo de conteúdo, ele está engajando. E para aquele momento eu pensei, ok, não é esse o objetivo. O objetivo é apenas dar uma orientação para os meus clientes. Por que a gente não está respondendo mais e mandando os produtos? Porque o pessoal de São Paulo, para Minas Gerais, que são os nossos clientes, eles não sabiam o que estava acontecendo. Sim. Parei. Então, eu me afastei. Quem olha assim, as pessoas sempre... ela está deprimida. Não, gente, eu não estava deprimida. Eu estava ali com as mangas arremangadas ali, mas eu não trabalhando. Eu não queria isso. E quanto tempo a loja ficou? E aí a gente entrou no final de semana ali do dia 17, dia 18. Não me recordo se foi no sábado ou no domingo. E aí eu entrei e foi meu segundo infarto. Porque eu pensei, até onde eu ergui, né? Tá sujo, ok, perdemos aquela camada. E não, por causa dos frascos, os pets, elas começaram a boiar. Então, a gente tinha feito torres de 2 metros de altura com todas as caixas, com mercadorias. E elas despencaram, caíram todas. E aí, quando eu olhei aquilo, naquela hora, já me veio na mente, assim, quanto eu já tinha perdido financeiramente. Aí, já fiz aquele cálculo matemático de quanto eu ia levar para pagar minhas dívidas e quanto eu ia recuperar aquilo. Mas, dessa vez, eu engoli o choro. Porque eu pensei... se eu passei por tantos projetos como o Sebrae, participando da ACC, o pessoal da comunidade da Associação Comercial me dando apoio, não vai ser agora que eu vou para casa chorar de novo. Não, agora chega. Mas é a preocupação de como limpar. Assim, vamos ali limpar logo e já viemos. Limpar até não foi tão problema para a gente, por incrível que pareça. Porque as mercadorias que estavam abertas, né, que a gente recebe do fabricante, essas se sujaram, não teve praticamente o que fazer. Só que há fabricantes que costumam mandar na caixa de papelão, então tu olha, tá aquela meleca, só que ela tem 2 camadas de plástico. E eu tive né, as próprias minhas colegas do segundo núcleo de mulheres que disseram, não, a gente vai se mobilizar e a gente vai te ajudar a limpar. E eu disse, eu não quero. E não é por eu ser egoísta. Eu precisava abrir com calma e ter certeza que ali dentro não tinha tido um furo de algum produto, alguma coisa que tivesse se misturado. E foi muito bom eu ter feito isso, porque a gente conseguiu salvar muita mercadoria que não teve contato nenhum. Eu lembro que cada mercadoria que eu salvava, eu dizia, olha só, do meu valor inicial já baixou para X. Já bem menos. E é uma coisa que eu fiquei... Era uma contagem regressiva. Era uma contagem regressiva. E acho que isso foi me dando motivação. Então, claro, incomodei a gerente do banco, porque eu pensei, de todo o meu planejamento que eu tinha feito, já que eu não vou começar a empresa do zero. Começa por aí, porque quem começa a empresa do zero quer dizer que não tem nem conhecimento zero. Eu disse, eu vou pegar todo o conhecimento que eu tinha e vou colocar agora no papel, fazer um planejamento. Eu estou criando empresa nova. Então, eu tinha uma ideia, se eu tenho X de dinheiro, porque ainda para ajudar, assim, tu conversa com os fornecedores e eles te dizem, não, beleza, o teu boleto que venceria dia 5 de maio por causa da enchente, ou dia 25 de maio, a gente joga para junho. E os boletos de junho, a gente faz o quê? Sim. Paga junto. Paga junto, como a gente fez, né? Muito. Como a gente fez, a gente pagou junto os boletos. E aí, se tu não paga junto, né, porque tu passou um mês sem vender nada, eles dizem assim, não tem problema, a gente até pode isentar os juros para você pagar em julho, mas os novos pedidos estão bloqueados. Aí você pensa assim, sempre paguei em dia, sempre paguei ali tal à vista. Assistência, né? Agora que eu estou precisando, puxa, que fornecedor é esse? Em vez de eu ficar, né, pé da vida, ok, estou em casa, não preciso descansar, porque faxina da loja dava muito trabalho, vou procurar novos fornecedores. E achei.
E eu fiquei tão feliz que eu percebi assim que, às vezes, até no meio de uma coisa tão ruim, a gente consegue perceber Tirar coisas algo bom, novas. E acabei Tive o mesmo sentimento. acabei encontrando fornecedores que vendem a mesma qualidade. Tem mercadorias que ainda são importadas, elas não são fabricadas no Brasil, né? Apesar de que tem pessoas que acham que a gente importa porque é mais barato, mas não, simplesmente elas não são fabricadas aqui. Então, era de ambos os fornecedores, importavam daquele fabricante X, e só que o preço de um é melhor, o outro dava uma... Sim. Então, Tu conseguiu, dentro desse cenário, encontrar novas encontrar possibilidades. novas. E aí, claro, né? Vamos atrás do que eu tenho de dinheiro em caixa, reserva, por menor que fosse, eu precisava jogar com isso. E aí começou a segunda questão, porque a primeira foi botar a empresa de pé, do jeito que desse, com a mercadoria que eu tivesse, com a questão dizendo para o cliente, tu tem X coisa, deixa eu ver. E aí eu ia lá no estoque e via, isso está arrumado, isso não está, isso está limpo, isso não, já foi para o lixo, não tem condições de ser vendido. E esse foi o jeito que a gente foi atendendo aos trancos e barrancos. Para voltar, né? Para voltar, para ao menos pagar no mínimo aluguel, que graças a Deus eu consegui negociar. Eu quero dentro desse conceito, assim, né, também de ver a questão sobre outro prisma, né, sobre outra ótica, compreender um pouquinho da Mari, né? Porque a Mari está à frente da Associação Empresarial de Cachoeirinha. E imagina que são mais de 400 empresas associadas, mais um monte de empresas que ainda não são associadas, mas que têm ligação com a entidade. E tu olhar tudo isso, né? E ter que tomar soluções. Como que a ACC conseguiu se reorganizar, na verdade, porque mudou todo o planejamento, né? Assim como uma empresa. E tu conseguir colocar rapidamente um projeto de ajuda a esses empreendedores. Olha, Rosi, eu te confesso assim que eu já tinha escutado a história delas, né, justamente pelo projeto, e ouvindo elas falarem, eu acabo me emocionando mesmo, de fato, porque eu sou assim, né, é o meu jeito, e quem me conhece sabe que eu acabo sempre me emocionando com essas questões, principalmente com a luta, né. E no meio a tudo isso, né, a tudo que vinha acontecendo ali com a questão dos alagamentos, na primeira semana, assim, eu não pensei como entidade. Né? Na primeira semana, na sexta-feira à noite, quando aconteceu tudo isso, a minha ação foi... vou separar as roupas que eu tenho, né, para doação. Tirei, limpei na sexta-noite, meu roupeiro, o roupeiro das crianças. Sábado de manhã cedo, nem dormi aquela noite direito, fui lá pro abrigo, né, da igreja matriz, a qual eu participo também. E não saí mais. Praticamente a gente ficou, eu e meu esposo, uma semana envolvida lá nos abrigos, né, acolhendo as pessoas que chegavam e participando daquele momento delas ali, de sofrimento, de dor, de perda, né? Cada família, cada pessoa que chegava era uma história diferente, era uma perda diferente, né? Então foi uma semana praticamente mergulhada ali no abrigo, né? E fazendo o possível para entregar o máximo. Nessa semana a gente teve reunião de diretoria na quarta-feira, como todas as quartas. Foi uma reunião diferente, né? Obviamente que terminou em choro. E naquele momento foi se levantado, né, algumas questões assim, o que fazer? Qual é o nosso papel enquanto associação? Qual é o nosso papel enquanto sociedade, né? O que a gente deve fazer nesse momento? Porque, na verdade, nem os próprios governos sabiam o que fazer, né, naquele momento. E ali, naquela reunião, já saiu vários insights de como poder ajudar. Claro que no primeiro momento, não sendo egoísta também, mas a gente pensa diretamente no nosso associado, né, naquele que está lá com a gente, em todos os projetos, aquilo que a gente propõe. Mas a gente percebeu naquele momento que não eram só os associados, né? Quantas empresas estavam ali sem saber o que fazer. Então, sim, a gente desenvolveu rapidamente. Nunca vi um projeto ser criado tão rápido, em 2 dias praticamente.
de suporte, né? Então, a gente pensou assim, tudo que essas pessoas estavam passando, a questão emocional, eu acho que foi um ponto que afetou a todos, não somente as empresas, mas todas as pessoas que foram afetadas diretamente e indiretamente com isso. Porque em todo lugar se falava nisso. Em qualquer lugar que tu ia, se falava nisso. Então, a gente, vamos então montar, né? O que a gente precisa para isso? União, né? Cachoeirinha precisa se unir. E foi numa conversa que foi o Cachoeirinha Unida, né? E nesse Cachoeirinha Unida, a gente trabalhou, entendeu como pilares importantes para essas empresas, né? Primeiro, de informação, de levar informação a essas empresas do que estava acontecendo de fato, do que seria possível buscar de recursos. Então, a gente trabalhou 4 pilares, né, dentro desse projeto, que foi a parte jurídica, né? Porque a gente entende que, ok, eu tenho um colaborador, o que eu faço com ele? Suspendo? A minha empresa está fechada, está alagada, dou férias, posso dar férias, não posso dar férias, né? Então, a gente teve a nossa parceira, Nádia, que abordou esse assunto. Tivemos também a parte contábil, né? Então, assim, meus pagamentos. E agora? Pago ou não pago? Né? Vai juntar lá com o mês de julho. O que eu devo fazer? Será que eu devo pegar um financiamento? Será que eu preciso? E outra, eu vou me conseguir reerguer para conseguir pagar esse financiamento? Porque muitas vezes o financiamento tu consegue. Mas e depois? Como vai se sair, né? Trabalhamos também a parte de pessoas, né? Então, assim, o emocional, de como trabalhar o ambiente interno da empresa. E quando voltar, como é que vai ser? E as empresas que não perderam nada, mas os seus funcionários perderam, também estão abalados emocionalmente. Então, tudo isso, juntando com, né, o último pilar, não menos importante, o marketing, é como retomar. Né? Então, a gente pensou nesses pilares justamente para dar o suporte naquele momento que era necessário, mas de construir uma recuperação. Né? Essa foi a ideia. E surgiu ali em 2 dias, na semana seguinte já estávamos colocando no ar, já estávamos divulgando, já estávamos entrando em contato com o pessoal que nós já tínhamos contato, mas também divulgando nas redes para que outras empresas pudessem também vir até nós para ter ajuda. Conseguimos, né, fomos ponto de coleta, então recebemos muito material para doação, recebemos muito caminhão de Santa Catarina com material para doação, não só móveis de escritório, alimentação, tudo que foi necessário a gente conseguiu dar esse suporte também. Tivemos outros associados também que perderam tudo, também conseguimos mesa de escritório, emprestamos uma sala nossa para que, né, que ele pudesse se acomodar até que as coisas pudessem voltar, né, à normalidade. Então, foram um apoio e suporte que, ouvindo agora as histórias, né, escutando novamente as histórias assim, acredito que foi o melhor que a gente fez naquele momento. Foi. Né? Porque não bastava uma ajuda financeira. Né? Claro, a entidade trabalha sem fins lucrativos, a gente não tem o poder aquisitivo de poder ajudar financeiramente, mas naquele momento não era só o dinheiro, Sim. Era uma história. Né? E a gente, como associação, a gente enxerga isso. É o acolhimento. É o acolhimento desses empresários. É dizer que aqui vocês vão ter ajuda. De alguma forma ou de outra, a gente vai se ajudar. E às vezes é só escutar. É só escutar. Ninguém vai largar a mão de ninguém. Né? A gente está aqui para trabalhar junto. Então, isso fez com que esse projeto realmente, praticamente até agora, né, Rose, a gente encerra ele agora no mês que vem. Iria ser encerrado hoje, mas né, a gente vai fazer um novo encontro em setembro, onde a gente vai encerrar o projeto e entender, né, que a gente cumpriu, né, o nosso papel enquanto associação, enquanto entrega para a sociedade de Cachoeirinha como um todo, não somente para os nossos associados, mas a todos os empresários, a todas as pessoas que precisaram, puderam contar conosco e estávamos presentes. Né? Eu acho que esse foi um aprendizado que a gente não gostaria de ter, né? A gente não gosta de aprender muito na dor, mas entende que esses
são os aprendizados realmente que ficam e que Sim. marcam, né? Então, eu estou muito feliz com o projeto. E fico triste pelo motivo ao qual ele foi criado, Sim. né? E fico triste também em entender, nesse momento, que mesmo tantos dias, tantos meses depois, muitas empresas ainda não conseguiram acesso a crédito, né? A burocracia é imensa para conseguir um crédito, sendo que ele foi totalmente prejudicado. Converso com empresas que estão engatinhando agora de novo, que já estavam, né, bem colocada no mercado, mas que tiveram que voltar muitos passos atrás, né, por falta de incentivo do poder público em relação a isso. E também de falta de políticas públicas para que se previnam futuros acontecimentos como esse, porque não estamos livres de acontecer novamente. Sim. Né? Então, essa é uma preocupação nossa enquanto entidade, e a gente vem buscando junto ao poder público isso. Seja recurso para a questão de construção de dique, do que vai ser feito, né? Já tivemos uma reunião sobre isso, fazendo parceria com os municípios vizinhos para que não adianta fazer dique Cachoeirinha e Gravataí ou Canoas não, né? Então, é um trabalho em conjunto. Mais uma vez, a gente precisa de união para isso. Então, é um trabalho que a gente, enquanto entidade, também vem representando e solicitando para que seja dado andamento, né? A ACC promoveu, alguns dias atrás, um evento, né, que chamava o ACC Conecta, e deu 120 pessoas presentes, né? E a gente percebia, assim, que eles estavam com uma sede de falar, de negociar, né? O Sim. quanto proporcionar esses espaços é importante, né? De que, bem dizer, todo mundo está na mesma situação, né? Claro, tem pessoas que foram afetadas diretamente, mas naquele dia foi uma energia, assim, tão meio que surreal, sabe? As pessoas não queriam ir embora, as pessoas não queriam parar de se conectar, então acho que essa é a essência, assim. E aí, de novo, né? Tudo a gente aprende, porque Exato. provavelmente se fosse num momento mais confortável, né? A gente não daria tanta importância para esses momentos, né? Ju, eu queria te perguntar que a inauguração finalmente aconteceu, né? Aconteceu dia 20 de julho. Então, estamos aí, né? Há um mês funcionando agora. Tudo do jeitinho, mais ou menos, que tu sonha. que eu quis. Isso, do Com uma jeitinho. força diferente. Exatamente. E ainda tem marcas, né? Infelizmente, por mais que refizemos tudo em tempo recorde, porque, como a Mari comentou ali sobre crédito, né? Eu acho importante, muito importante falar sobre isso. Teve uma situação de um banco exclusivo ali que eu prefiro não falar qual, mas que quando nós entramos em contato, por exemplo, eles nos disseram assim, sim, nós estamos trabalhando com o Pronamp e Calamidade, enfim. E ali eles colocaram o seguinte, mas a gente precisa, e nós não tínhamos conta nessa instituição, a gente precisa de uma movimentação primeiro. Gente, quando eu escutei isso, eu disse, não, para. Olha só, tá tudo certo. Eu pago rigorosamente os impostos. Eu preferi não postergar os impostos, preferi cortar os custos dentro de casa. Eu preferi fazer as coisas assim, se enxugarem 100%, porque quando é uma empresa que tudo depende, nós não temos outra fonte de renda, né? É tudo eu e o Maicon para tudo. Então, é do mesmo lugar que vem tudo. Eu não tenho como fazer uma movimentação se eu não tenho ainda uma conta funcionando com vocês. Então, acho que isso vocês estão pecando muito, né? Então, essa coisa de ficarem negando o crédito. Os outros projetos também que teve sobre eles ajudarem em alguma situação a empresa. Foi muito, muito ruim. A minha experiência foi péssima, né? Então, a ACC colocava com uma força isso, com um sentimento de que banco tal tá fazendo, nunca puxando jamais para nenhum lado. Eles sempre foram muito transparentes. Olha, a gente está buscando por vocês. A gente está indo atrás por vocês. Sim. Estamos do mesmo lado. Estamos no mesmo lado, exatamente. E uma situação que nem a Mari estava falando ali, dos nossos, dos associados,
Eu nem tinha conseguido fechar o contrato porque eu estava correndo em função da inauguração e daí aconteceu tudo isso. E eu nem era ainda efetivamente associada, né? Então eu já estava no processo, mas eu ainda nem era. E eu fui uma das primeiras a ser inscrita nesse novo projeto, né? Nesse projeto das reconstruções ali, dessa ajuda toda, que eu nem ainda fazia parte, né? E uma coisa que daí eu achei bem importante de falar é isso de ser tão difícil de conseguir alguma ajuda. A associação ali com força falando, não, esse banco tal, vai aquele, vai no Sebrae, busca isso, busca aquilo, e eu corri para todos os lados. Eu fiz, e aí meu esposo ainda perguntava, tu não esqueceu de mandar, né? Tu realmente mandou coisa. Que ele sabe também que eu me viro em milhões. Não, enviei tudo. Ah, tu tem extrato disso, extrato daquilo, isso, aquilo. Tá tudo 100% correto. Tô sempre buscando informação e tá tudo certo. E a gente não conseguiu. Então, a empresa hoje, ela tá funcionando. Conseguimos outros tipos de empréstimos que não tem nada a ver com o Pronamp, não tem nada a ver com essa ajuda, com os juros muito absurdo. Ficamos em função de cheque especial, estamos dependendo de cheque especial, que é um absurdo. E estamos nos virando, mas, graças a Deus, estamos tendo serviço, né? As coisas estão funcionando bem, os clientes estão vindo. Como nós não éramos conhecidos nem como residentes da cidade, e muito menos como comércio, não posso reclamar. É uma cidade muito acolhedora, né? Como a gente sempre fala isso lá na CC, quem não veio de Cachoeirinha, que nem eu, a primeira palavra é acolhedora. E a empresa está funcionando, está indo, está maravilhosa, mas as marcas acho que vai ficar, as crianças chegam lá na volta da escola e eles falam, porque a parede ali ainda está manchada. Sabe, do nada, assim. E eu disse, meu Deus, como é que percebe E a isso? chuva também, né? É engraçado, assim, Quando que começa chove. a chover, gente. Aquela coisa que a gente tinha, que legal, vou assistir um filme, tá chovendo. Vamos ficar em casa não numa existe boa... mais isso, né? Não Dá existe. uma preocupação Exatamente. e lembra de novo. Lembra de novo. E Ana Ventral também, né? Graças a vocês, ao empenho, ao trabalho, né? Já está funcionando. Coloquei os filhos no serviço, né? Eu tenho 2 filhos adolescentes, coloquei, vocês vão aprender como se esfrega uma parede, vocês vão aprender como é que se esfrega um móvel. Eu falei pra ti, né, Ana, eu fiz isso de esponjinha em 300 metros quadrados, com milhares de produtos. Comprei muitas esponjinhas, muitas coisas. Não, a e gente limpamos. aprende. E nós pensamos em sair dali do prédio. Esse Mas é eu o não detalhe. quis de maneira nenhuma. Foi tão planejado aquele lugar, e é isso que eu tinha curiosidade de saber. Se vocês também chegaram a pensar sobre isso. Não, gente, quando estava chegando aqui, foi onde eu me lembrei que eu tinha esquecido de responder para o rapaz que está instalando o outdoor que eu me... Vamos realizar sonhos. Vamos inaugurar o E outdoor. eu esqueci de responder para o rapaz, por favor, amanhã a gente marca o horário para poder Que instalar bacana. o outdoor, porque eu pensei, gente, eu não sei quando isso vai acontecer de novo, a chuva. A ponto que, quando está chovendo, realmente eu não fico ainda nessa questão, ai meu Deus, está chovendo, vai ter enchente. Porque, como eu comentei, eu já passei por tantas coisas que eu tive que recomeçar, que parece que a gente vai ficando mais dura, assim, mais, acho que a Anitta Garibaldi na vida. E, então, a primeira coisa que quando eu consegui, né, que houve um problema com a proprietária lá do prédio, ela, tadinha, ficou tão emocionada por perceber todos os inquilinos afetados que ela teve que ser internada. Então, eu tive que esperar a família, né, estar bem para poder conversá-los. E eles, graças a Deus, né, tiveram esse cuidado de negociar o período de locação comigo. E aí eu tive, talvez eu acho que foi sorte, sei lá, mas eu consegui ser contemplada dentro do Sebrae, então eu consegui uma parte de recursos do Sebrae Tech para conseguir recuperar a estrutura, consegui uma parte, era um valor que a gente tinha guardado em casa, a mais que a gente conseguiu do Pronamp, né? Então tive uma certa facilidade, mas claro, todo o dinheiro mal administrado ele acaba. Sim. Então a primeira coisa que eu pensei, tu vai pagar também, vou pagar. Exato. E aí tem um detalhe bem importante sobre o Pronamp, sobre isso. Mas aí quando eu estava lá na loja pensando como eu vou estruturar, eu disse, te muda, porque vai dar enchente. Quando? Quantas enchentes a gente vai ter naquele ponto? Então, a primeira coisa que eu pensei
Vou ter uns telefones de uns 3 caminhões de mudança, daqueles grandes, forte, com os caras grandão. Nós sempre estratégias, né? Porque eu pensei, se a chuva começou no dia 30 de abril e entrou lá na loja no dia 4, bom, tenho 3 dias, pelo menos, com direito a final de semana, para chamar um caminhão da mudança, mobilizar a família inteira, quem tem um pedaço da garagem disponível, e vou tirar todos os produtos de lá. Tudo. Mandei conseguir, então, um pedreiro colocasse 1 metro, né? Entrou 79 centímetros de água da loja, né? Dos 30 passou para 79. Pedi para botar 1 metro. Pensei, se passar de 1 metro, cachoeirinha sumiu. Mas coloquei 1 metro de lajota, tive autorização dos proprietários para fazer isso, pensando também na questão da limpeza. Não vai ser tão esponjinha assim. E vou permanecer lá, sim. Porque eu não sei se o outro local onde eu vou ir não vai acontecer alguma outra coisa. Às vezes outra situação. Acho que tem coisas que a gente não tem como fugir. Acho que aquilo é pra gente e a gente encara. E eu vou permanecer lá. E aí, com todo esse dinheiro que entrou, que por sinal é uma questão do Pronamp, que muitas pessoas se empolgam, os juros é baixíssimo, que maravilha. Mas todos os juros estão na primeira parcela. Sim. Então, a primeira coisa que eu fiz, quando foi liberado um determinado valor do Pronamp para mim, eu disse assim, olha, eu já lidei com pouca verba, pouca receita durante um mês e passei bem. Então, agora que entrou esse valor do Pronamp, qual é o valor da minha primeira parcela? É X. Falei com a gerente, esse tem certeza? Tem. Então, tá, eu vou pegar esse mais um pouquinho e vou fazer uma aplicação financeira, ele está lá. Essa primeira parcela não vai me afetar. Isso é uma questão de planejamento. Sim. Que é bem importante. Sim. E vou colocar o outdoor lá na fachada da loja. Eu sempre fiquei de comprar os móveis que eu tanto queria. Fui lá, negociei, dei preferência. Era um pouquinho mais caro, mas eu dei preferência para comprar para alguém que teve a loja também. Pensei assim, se eu estou tendo esse benefício de ganhar algum recurso, como o próprio esse do Sebrae Tech, eu vou tentar fazer que seja tipo um efeito borboleta. O que eu posso fazer com uma outra empresa que também foi afetada? Então, foi uma entrada de uma empresa de móveis que também teve... A empresa super destruída, a ponto que eles levaram agora 50 dias para me entregarem os móveis. Sim. Tudo certo. E vamos recomeçar. Eu estava vindo para cá e pensando, gente, a gente planeja que vai surgir das águas que nem a garota do Fantástico. Tchá, 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 tchá. E não é bem assim. A gente parece mais que está caindo ali no bote de raft, virando, mergulhando, afogando. Mas no final, tu sai igual, com um sorriso no rosto, com o resultado que tu quer. Isso então, é muito legal, né? A gente estamos nos encaminhando para o final, né? Nosso tempo está acabando. Nossa, passou rápido. Por isso tu ficou 2h30. A gente se empolga e eu acho que esse tipo de história, né? Essas histórias tão verdadeiras, tão cheias de aprendizado, de conhecimento, né? Eu acho que é isso que nos motiva, porque a gente compartilhar isso nos dá força, né? E eu queria encerrar assim com vocês falando rapidamente aí. O que vocês conseguem perceber hoje de aprendizado de tudo isso que foi vivido, né? Que nem a Ana disse, tem coisas dentro de mim que mudou, né? Como é que vocês percebem isso para o futuro? Assim, queria começar com a Mari. Bom, de aprendizado é uma visão bem ampla, né, Rose? Assim, porque enquanto eu digo que eu tenho um aprendizado que ele é mútuo, né? Entre Mari e entre a CC, né? Sim. Porque naquele momento, assim, tu vê que a gente tem força, né? E quando a gente fala que juntos a gente é mais forte, isso é uma verdade absoluta, né? Então, tanto, né, como pessoa física, estando nos abrigos, tu via, né, todos os voluntários se doando juntos, criando força para atender tantas pessoas se doando para fazer resgate nos locais alagados, tantas pessoas se mobilizando para doar alimentos, tantas pessoas. Então, é a união, né? E isso também vai ao encontro do próprio slogan nosso enquanto entidade, né? União para crescer. Então, como aprendizado se não formos unidos, é muito mais difícil. Perfeito. Precisamos, sim, caminhar juntos. Eu digo assim, vamos pegar as mãos, vamos passar por dificuldades, sim, vamos passar por coisas positivas juntos também, mas vamos estar juntos, vamos permanecer juntos nesse momento, né? Então, acho que a união, assim, é o maior aprendizado, assim.
E a gente sabe, e lê e vê que muitas coisas erradas aconteceram também em razão disso tudo. Mas eu ainda, no meu íntimo, acredito muito nas pessoas, né? Então, acredito que quando a gente faz com amor, com entrega, o resultado sempre é o melhor, né? Então, a união é a palavra-chave para mim, que é o que eu tiro aí desse evento, né? Digamos assim, do que a gente não gostaria de que acontecesse, mas que precisamos sim estarmos juntos. É o segredo. Ju. É bem isso mesmo, é a questão de estarmos juntos, de que nem eles falam, né, de é o povo pelo povo. Então todo mundo que saiu da sua zona de conforto, eu até tive a história do meu irmão, ele é de Santa Catarina e ele veio pra cá e ele estava cheio de serviço lá, ele faz na parte de mecânica e ele disse isso. Aí não tem óleo para os jets, não tem mecânico suficiente para os barcos, então eu vou largar o serviço aqui, vou avisar todos os clientes que eu estou indo para Porto Alegre e vou ficar aí com vocês. Então pensa, a gente saiu da nossa casa também e foi com todas as crianças e daí tinha um monte de gente, todo mundo alojado ali aqui em Porto Alegre, na casa da minha avó, e veio mais meu irmão de Santa Catarina para ficar especialmente trabalhando. E ele é empresário, então ele trabalha sozinho lá. Ele é minha sobrinha, que é mecânica. E ele veio sozinho e abandonou tudo lá. Então isso foi um sentimento de que eu queria estar lá também, né? Não conseguia porque eu tinha que cuidar das crianças. Então eu tive aquele sentimento de que ele estava indo por mim e por ele e representando a nossa família, representando a nossa... Era a herança que veio já familiar sobre essa força de ajudar o outro, né? A gente teve muito isso. Nós somos em 4 irmãos e todo mundo desse mesmo setor automotivo. E mesmo por ser um setor automotivo, a gente sempre foi muito de um ajudar o outro, de ajudar pessoas. Eu quero fazer tal coisa, ou meu carro estragou, eu não tenho condição. Então eu tive isso de bagagem também, de o que tu precisa, né? Não só o custo, não só mas o valor, né? O valor daquele bem que podia ser um Fuquinha velho para alguém, mas era um meio de transporte da família. Ajudar o outro, né? Então isso foi muito forte para mim. Foi bem forte para mim de eu não poder estar lá, mas ele ter vindo e ter feito por mim. Eu fazia café, fazia coisas, ele trouxe térmicas e ele ia lá e ele participava e eu sentia de que como eu estivesse indo junto, preparando alguma coisa para ele levar, para dividir com outras pessoas. Que bacana. E foi esse sentimento de um cuidar do outro. Ana? Eu aprendi 2 coisas. Uma, eu aprendi que sim, a minha família é de mulheres muito guerreiras, sabe? De que tem uma história que não é uma história explícita, não somos guerreiras de estar nas redes, né? Mas analisando todo o passado, cada uma das mulheres da minha família passou por situações que teve que ir para o cantinho chorar, ou chorar na beira do rio lavando roupa, e se reergueu. E tem uma história muito bacana de conclusão de vida. Então eu percebi assim que eu aprendi que eu faço parte dessa família, eu sou muito forte como mulher empoderada do meu jeito. Talvez não seja como as redes sociais querem que a gente seja empoderada, mas do meu jeito eu sou muito guerreira. E a outra coisa que eu percebi é, gente, por pior que falem, eu ainda acredito na humanidade. Eu acho que o fato de eu não estar lá na beira do rio ajudando nos resgates, mas eu percebi que estava tudo bem eu não estar lá, porque a humanidade, aqui o nosso povo gaúcho e todos os outros que naquele momento botaram a bandeira no coração e vieram para cá, a gente percebe que a humanidade ainda tem jeito. Né? Esse é o sentimento, né? Muito legal, muito bacana o nosso papo. Como diria nosso slogan, um baita papo tivemos. Né? Eu acho que é isso, assim, eu acho que o que a gente registrou hoje, o que a gente contou hoje tem que ficar para a história, né? E provavelmente isso vai ser lembrado por muito e muito tempo, pelos exemplos de superação, porque foi uma coisa que ninguém imaginou, talvez tivessem vários erros e vários desencontros, mas vivemos e superamos. Acho que isso é o mais importante, né? Com união, com solidariedade, sendo pessoas melhores, né?
Gurias, muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos. De todo o Nossa, coração. que lindo. Foi um prazer ter estado com vocês. Quero mais uma vez agradecer também aos nossos parceiros, a Ambientos e o Colégio Sinodal Prado. E convidar, né, o pessoal aí que assistiu para se inscrever nos nossos canais, né, para nos seguir nas redes sociais. E em breve aí a gente terá também um outro baita papo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.